Bem-vindos à KVR Literária, uma realização KVR Produções e Sambista Nordestino do Brasil. Eu sou Li Garcia e vou continuar a leitura de Zequete e suas andanças por aí, de Onésio Meireles. Este é o nosso áudio de número 16, estamos na página 149. O adeus a um imortal da Academia do Samba. Extraído do jornal Inverta, por Tito Cunha. Podem me prender, podem me bater, que eu não mudo de opinião. Daqui do morro, eu não saio, não. Afrontando a repressão, defendendo os humildes quando da luta contra os despejos das favelas em tempos negros. Zequete foi também um marco na cultura do Rio de Janeiro, que perde assim um pedaço de sua própria alma. O seu falecimento deixa uma lacuna na vida boêmia do eixo Rio-São Paulo, por onde transitava intensamente como um cometa em sua trajetória luminosa. No bairro de Inhaúma, onde viveu quase toda a sua existência, lá também ficou o cidadão José Flores de Jesus, calado para sempre, mas vivificado, imortalizado, na figura do bom malandro e amigo. O cemitério de Inhaúma foi palco do último desfile desta imensa e eterna figura. Opinião, Meu Pecado, Negadina, Madrugada, Portela Feliz, Leviana, Acender as Velas, A Voz do Morro e Máscara Negra seguem na boca do povo que reconheceu e reverenciou Zequete por mais que perfeita das suas mais legítimas tradições de cultura. Adeus, Zequete, para sempre conosco, e que suas canções retumbem através dos tempos como um hino de liberdade no mais fundo da alma desta gente a quem você tanto amou e se dedicou. A grandeza de sua arte sedimenta com eloquência sua imortalidade. Jornal Inverta, Cultura, página 3B, de 17 a 23 de novembro de 1999. Por Tito Cunha. Tito Cunha, na verdade, é o sambista, artista plástico e jornalista Renato Fialho, um dos mais fiéis amigos de Zequete nos últimos tempos. A entrevista que Zequete fez com ele 3 anos antes do seu falecimento para o jornal Inverta foi muito interessante. O jornal pergunta: você se lembra da sua primeira música? Zequete: a bem dizer, não. Lembro-me da primeira, que pode ser considerada como sucesso, gravada por Linda Batista. Foi bastante cantada na época. O jornal: como era a música? Zequete responde: era um samba que dizia assim: já não existe mais nada. Entre nós tudo se acabou. Só me resta agora a saudade. De um amor foi tudo que ficou. Olho para o céu e imploro perdão ao meu Criador. Eu era bem jovem à época, estava no início. O jornal pergunta: de 50 a 60, entre essas 2 décadas, muita coisa mudou em sua vida? Zequete: sim. Você se lembra de uma lenda chamada Nelson Pereira dos Santos? Ele veio como uma lenda, bem me lembro, Rio 40 Graus, aquele filme que marcou época. Eu fui muito ligado ao Nelson e muito aprendi também, não só com ele, mas com sua excelente equipe cinematográfica. O jornal: você participou muito do trabalho do Nelson? Zequete: sim, com minhas músicas se tornando trilhas para os seus trabalhos. Eu fiz muitas músicas para os filmes do Nelson, as trilhas, essas coisas. Jornal:
Como se formou o movimento do Teatro Opinião? Zequete. A equipe do Nelson sempre foi ligada às coisas que nós fazíamos em música, as coisas de raiz. Aí eu me liguei àquela turma boa, àquele grupo. Aí passei a sentir mais e mais a minha produção, para o que havia de maior identidade com o povo, com as coisas mais populares. Jornal. Assim nasceu a famosa música Eu Não Mudo de Opinião ou Opinião. Zequete. Essa música faz parte do cancioneiro daquela época e faz parte do roteiro musical do Rio 40 Graus. Jornal. E o Teatro Opinião era parte integrante de todo esse processo? Sim, nasceu praticamente de mim. Jornal. Houve repressão, não houve? Com o nascer do Teatro Opinião, batismo principalmente pela minha música, esta música faz parte do cancioneiro daquela época e faz parte do roteiro musical do Rio 40 Graus. Jornal. E o Teatro Opinião era parte integrante de todo esse processo? Sim, nasceu praticamente de mim. Jornal. Houve repressão, não houve? Zequete. Com o nascer do Teatro Opinião, batismo praticamente meu pela minha primeira música e do movimento crescente, fomos à luta abrindo caminhos. Já naquele tempo havia um coronel, se mal me lembro, o Ardovino, que era chefe de polícia e que queria prender a gente. Ele era uma pessoa raivosa, nos ameaçava. Queria porque queria prender o pessoal do Nelson e eu era da turma. A minha música era sucesso e daí? O jornal. Todos eram comunistas, segundo ele, não era assim? Exato, é isso aí. Ele quis até fechar o teatro, apreender livros. Eu era considerado uma bandeira da MPB. Jornal. Era não, você é uma bandeira. A verdade é que o samba marcou. Havia uma turma que estava ameaçada, ou deportados, ou cana dura, sumiço, sei lá. Aí me chamaram para visitá-los. Eles estavam presos aguardando não sei o quê. Então eu fui lá e cantei para eles. Podem me prender que eu não mudo de opinião. A turma chorou e tal, foi aquela emoção. E até um cara que estava em cana na época encontrou comigo há pouco e lembrou o fato. Vários companheiros nossos foram presos por ocasião do golpe que derrubou o presidente Goulart. Jornal. Você também cantou para os estudantes? Cantei. Os CPCs da Uni, do CACO, etc. Eu estava em todos os lugares que me solicitavam. Jornal. Então você encarou seu medo? Sim, e graças a isso eu sinto o carinho do público em todo lugar que chego. Acho que valeu, e isso me põe satisfeito comigo mesmo. Afinal, o reconhecimento público é a maior paga que um artista pode receber. Jornal. Em qualquer lugar do mundo, um compositor que tenha uma música como Máscara Negra tem sua vida nos eixos até o fim dos seus dias. Eu pergunto, você está realizado financeiramente? Zequete. O direito autoral no Brasil continua sendo uma coisa inexplicável. Às vezes o autor recebe um pé de moleque e uma cocada. Eu, por exemplo, ainda não ganhei dinheiro para comprar uma casa. Será que é muito o que pretendo? Jornal Inverta, 1º de setembro de 1996, por Tito Cunha. Zequete recebeu muitas flores em vida e continua recebendo flores pós-morte. Flores pós-morte, produção de Elton Medeiros,
Elton Medeiros homenageia Zequete no Centro Cultural Banco do Brasil. O sambista Elton Medeiros acha que o compositor Zequete, de quem se considerava amigo pessoal, discípulo, além de parceiro, nunca será suficientemente lembrado, apesar de suas músicas estarem constantemente nas rodas de samba. Por isso, ele dirige a série de 4 shows que começa quinta-feira no Centro Cultural Banco do Brasil, às quintas-feiras, abordando o repertório que soma mais de 300 músicas, pelo menos 10 delas clássicos do samba. Não me lembro quando o conheci, mas tenho certeza que ele me ensinou o profissionalismo. Eu já até tinha música gravada, mas o Zequete sempre brigava para que encarássemos a música como trabalho sério. Zequete, apelido de José Flores de Jesus, morreu em novembro de 1999, aos 78 anos, em plena glória. Já no ano anterior, havia ganhado o Prêmio Shell da Música Popular Brasileira e suas composições estavam, e ainda estão, no repertório de qualquer cantor que quer popularidade e prestígio para a sua carreira. Mas Elton acha pouco. Fala-se pouco de sua participação no cinema novo, compondo canções e atuando na parte técnica, pois ele tinha profundo conhecimento sobre este ofício. E sua atuação como diretor musical do Zicartola, restaurante da Dona Zica e do Cartola, um foco de resistência cultural nos anos 60, está praticamente esquecida. Para reativar essa memória, Elton reuniu a nata do samba carioca para os 4 shows divididos por temas. Na primeira semana, Dona Ivone Lara e Zé Renato vão cantar músicas feitas para o cinema, como A Voz do Morro, Leviana, Mexi com Ela, Dama de Ouro, etc. Na segunda semana, Noca da Portela e Marília Medalha vão lembrar a participação de Zequete no Zicartola. Mascarada, Peço Licença, Acender as Velas e Máscara Negra estão no repertório que tenta reproduzir as noitadas de samba na Casa da Praça Tiradentes. Na terceira semana, o show Zequete e a Boemia, com o próprio Elton Medeiros e a novata Tereza Cristina, vão relembrar esta faceta do compositor. Naquele tempo, as escolas de samba não tinham quadras e funcionavam nos terreiros, que também serviam para a cerimônia do candomblé, conta Medeiros. Às vezes, quando estávamos reunidos pela madrugada, Zequete chegava da Zona Sul com mais de 20 carros cheios de bacanas que vinham para ouvir. Naquela época, talvez o único sambista que tinha trânsito nos 2 lados da cidade. A velha guarda do Império Serrano fecha o show com o espetáculo Zequete, Voz do Morro, com clássicos como Acender as Velas e Opinião. Matéria do Estadão Cultural de 2 de janeiro de 2001. Esta última deu nome ao show que Zequete fez com João do Vale e Nara Leão, então musa da bossa nova, e que mais tarde, por problemas de saúde, iria ser substituída pela estreante Maria Bethânia, indicada por ela, uma baiana de Santo Amaro da Anunciação. Nós vamos ficando por aqui. Estamos na página 157. Até um próximo áudio.